Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, faz parte do Pentateuco, e a palavra Deuteronômio significa repetição, porque em Deuteronômio o decálogo ou o código da lei mosaica é repetido para Israel. Aqueles que puderem estar de pé, por favor. Já estou pregando, tá? Presta atenção nisso, nessa informação que você vai aprendendo. Por que Deus repetiu a lei para Israel? Porque a geração que saiu do Egito não é a mesma que entra em Canaã. Aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto por conta das suas murmurações. Então o Senhor repete a lei para aquela segunda geração que vai entrar em Canaã, para fazê-los entender que se eles cometessem os mesmos pecados que os seus pais, também eles pereceriam. Amém? Então Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: Deuteronômio capítulo 2, versículo 7: Pois o Senhor teu Deus te há abençoado em toda obra das tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te há faltado. Diga amém. Repita comigo assim: o Senhor tem abençoado a obra das minhas mãos. Agora vem comigo para o Salmo de número 78. Salmo de número 78. Versículo de números 13 até o versículo de número 20. Salmo 78, versículo 13 ao versículo 20, diz assim: Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão, também os guiou de dia numa nuvem e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite, segundo a sua glutonaria. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha, de modo que brotaram águas, e rebentaram ribeiros em abundância. Poderia ele, ou poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo no deserto? Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu sei que no deserto eu posso contar com a tua provisão. Amém. Vira para o seu vizinho
e diz para ele: Deus já preparou mesa. Agora senta em nome de Jesus. Hoje à tarde eu estava estudando para compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite de culto de ensino. E eu já sabia exatamente o que iria ministrar. De repente, esse texto saltou aos meus olhos. E quando esse texto saltou aos meus olhos, eu entendi que Deus estava me direcionando para algo diferente daquilo que eu estava organizando e estudando para ministrar na noite de hoje. E o Senhor me disse no coração que há alguém ou algumas pessoas precisando desta palavra de direcionamento, de luz, de esperança, de certeza. Então eu quero falar nesta noite sobre mesa no deserto. Mesa no deserto. O versículo de número 20 ou 19, o salmista diz que o povo de Israel questionou a Deus e disse: pode porventura Deus preparar para nós mesa no deserto? No versículo 21, o povo questiona a Deus e diz, versículo 20, pode ele porventura providenciar pão no deserto? Pode Deus, porventura, providenciar carne no deserto? A pergunta é para você: pode ou não pode? Deus pode ou não pode? Então por que você está desesperado? Por que você está querendo entregar os pontos? Por que você está brigando com seu marido? Porque faltou aquilo que você gostaria na mesa? Por que você brigou com a sua esposa? Está estressado porque está apertado? Porque não tem o que você deseja? Porque você não está alcançando fornecer aquilo que você sonha? E o teu casamento está entrando em crise. E você essa semana falou com teu marido que se continuasse assim, queria largá-lo por causa da vossa situação de mesa. Talvez seja por sua causa que Deus mudou todo o meu sentimento acerca do que pregar hoje à noite. E me trouxe aqui para lhe dizer que Ele pode providenciar mesa no deserto. Aleluia. É preciso que nós entendamos que todos os milagres de Deus em nossa vida exigirão de nós sacrifício. Todos os milagres de Deus em nossa vida exigirão de nós sacrifício. O Senhor diz a Abraão, no capítulo de número 18 de Gênesis: vou te fazer pai de uma multidão. Aí no capítulo 22 ele diz: pega o teu filho Isaque e oferece em sacrifício. Ele promete uma multidão de filhos e depois pede o único filho que Abraão tem para ser entregue em sacrifício. Algumas lições nós precisamos aprender acerca da natureza providencial de Deus. E eu vou te compartilhar algumas delas conforme Ele gerou no meu coração nesta tarde. Se quisermos muito de Deus, a partir daquilo que Ele nos deu, teremos que devolver o que recebemos. Se quisermos muito de Deus,
a partir daquilo que Ele nos deu, teremos que devolver o que recebemos. Vou explicar. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não já te deu. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não já te deu. Mas não é incomum Deus te pedir tudo que Ele te deu. Por quê? Porque Deus não quer que depois de você receber o que pediu, coloque a sua esperança e confiança naquilo que Ele te deu. Então Ele te pede, Ele te dá, te pede de volta, para que você entenda que a sua confiança precisa permanecer nele. Você entendeu? Diga amém. Um outro princípio que nós precisamos entender da natureza providencial de Deus é que, se você quer colher, precisa semear. Se você quer colher, precisa semear. Um outro princípio da natureza providencial de Deus é que, se você quer milagres, você precisa tomar algumas atitudes. É preciso se movimentar na direção do milagre que você almeja, que você deseja. E um detalhe, fala aí com o seu vizinho: a semente do milagre está na sua mão. A semente do milagre está na sua mão. É que você não valorizou a semente. Você julgou a semente tão pequena, você julgou a semente tão pouca, que não a valorizou. Mas a Bíblia diz em Zacarias, livro do profeta Zacarias, que nós não devemos ignorar os dias das coisas pequenas. Agora entenda uma coisa que é uma lei no meu coração, e é por esta lei que eu me movo. Deus nunca vai te deixar na mão, se o teu desejo é honrá-lo. Eu vou repetir porque só 5 ouviram. Deus nunca vai te deixar na mão, se o teu desejo é honrá-lo. Aleluia. Aleluia. Eu e você precisamos entender que Ele trabalha enquanto você dorme. Desde a antiguidade não se viu, nem se percebeu um Deus além de ti, Isaías 64:4, que trabalha por aquele que nele espera. No Salmo de número 121, o salmista diz: eis que não dormirá, nem cochilará, nem tosquenejará aquele que guarda a Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo 10. Herodes prendeu a Tiago e prendeu a Pedro, e mandou matar a Tiago ao fio da espada. Pedro permaneceu preso para ser morto depois da Páscoa. E a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém continuamente orava por Pedro. Enquanto Pedro dormia, um varão entra na cela, com a cela trancada, e disse a Pedro: levanta. Pedro levantou, e aquele homem, aquele varão,
um anjo disse a Pedro: vamos embora. E Pedro foi saindo, afinal de contas ia morrer depois da Páscoa, uma chance de sair da prisão é tudo que Pedro queria. Quando Pedro vai saindo, o anjo diz: não, calça a sandália. Irmão, para quem vai morrer amanhã, o cara quer lá saber de sandália. Mas o anjo está dizendo: calça a sandália. É uma forma de Deus dizer: se você confiar em mim, eu cuido até dos detalhes que você não se importa mais. Ele vai cuidar até dos detalhes que você não se interessa mais. Não tem aquela fase na aprovação que tem coisas que você nem faz mais diferença. Deus está atento a elas. Aí quando Pedro calça a sandália e vai saindo, o anjo diz: não, Pedro, coloca a capa. Como se dissesse: está frio lá fora. E Pedro sai aquecido e calçado. Porque o Senhor trabalha por aquele que nele espera. Ele trabalha enquanto você dorme. Não distorce o texto não, viu? Trabalha enquanto você dorme não é o sono da preguiça. Bagunça não. A Bíblia diz assim: doce é o sono do trabalhador. Quer coma muito, quer coma pouco. Então estamos falando daquele que tomou atitude e foi descansar e deixou Deus trabalhar enquanto você precisa se refazer para o próximo dia. Ele providencia mesa no deserto. Observe que tanto o texto de Deuteronômio 2:7 quanto o texto dos Salmos 78 estão escritos naquilo que na gramática da língua hebraica se chama de presente linear. Na gramática da língua hebraica não há o gerúndio, como há na gramática da língua portuguesa. E quando você conjuga um verbo no gerúndio, você dá a ideia de ação contínua. No presente linear, o texto está dizendo que aquilo que está sendo escrito está acontecendo naquele exato momento. Veja que em Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo de número 7, a fala para o povo de Israel é exatamente esta: o Senhor teu Deus te ha abençoado. O verbo haver aqui está na condição de algo que continua acontecendo. Ele conhece o teu caminho. Ele abençoa a obra das tuas mãos. Ele está fazendo. Diga comigo: Ele está fazendo. No Salmo de número 78, a pergunta é: pode Deus providenciar a mesa no deserto? Essa pergunta se aplica no nosso tempo, porque ela está no presente linear, é para hoje. Então, pode Deus providenciar mesa no deserto? Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada. Vamos lá, o Senhor é meu pastor, nada. No texto hebraico não é nada me faltará, é nada me falta. Presente linear. Continua Deus providenciando para que nada me falte. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: nada é nada. Você não vai brigar com seu marido mais por causa da mesa. Está na hora de começarmos a viver a provisão de Deus no deserto. Eu me lembro que uma certa feita, eu devia ter uns 12, 13 anos, mas eu lembro nitidamente, eu lembro claramente, nós morávamos na cidade de Pindobaçu, meu pai era pastor da igreja naquela região,
E um dia minha mãe acendeu as 4 bocas do fogão, colocou panela com água, nos chamou e disse: vamos orar para Deus mandar comida, porque não tem nada para comer no almoço. E minha mãe nos arrastou para o quarto, ajoelhamos ao redor da cama, eu ainda lembro disso claramente, e ela disse: ora para Deus mandar pão. O meu pai estava lá no fundo da casa, porque para o homem isso é trágico, isso mexe com o brio, isso mexe com toda a estrutura mental dele. E ele estava no quintal fazendo alguma coisa, algum móvel. Como meu pai era carpinteiro, então ele sempre inventava uma mesa, uma cadeira para gerar recursos. E enquanto ele trabalhava lá atrás e a gente orava no quarto, alguém bateu na porta. E eu ainda lembro da voz do meu pai dizendo assim: Dina, o corvo chegou. Minha mãe levantou e abriu a porta. Era uma irmã da Igreja Batista Peniel. Ela disse: irmã Dina, Deus me mandou ir no mercado fazer umas compras para a senhora. Aí veio feijão, arroz, macarrão, carne, ovos, biscoito doce, biscoito salgado. A mesa estava cheia, porque Deus providencia mesa no deserto. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7, isso também é presente linear, isso é ação contínua. Pedi e dá-se-vos-á. O conceito do texto ali é pedindo, dá-se-vos-á. Buscai, buscando, encontrareis. Batei, batendo, abrir-se-vos-á. Pois o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse é o texto. O Senhor está garantindo que Ele providencia o que nós precisamos se colocarmos diante dEle. Sua alma veio triste para o culto hoje à noite. Tem gente que vem engasgado. E eu sei que a palavra que o Senhor me trouxe é para este coração que veio engasgado e que vai sair daqui hoje certo de que Deus vai providenciar tudo para a sua vida. Um dia Jesus diz assim, Mateus capítulo de número 6, lá no final do Sermão do Monte, na última sessão do Sermão do Monte, Jesus diz assim: do que adianta a vossa preocupação? Ela pode acrescentar algum centímetro na vossa estatura? Pergunta aí para o seu vizinho: você cresce porque se preocupa? Não, você perde o apetite, perde o sono, ou come demais, porque tem gente que quando está preocupado, né? Come até a massa do cimento que ia colocar na parede, porque a preocupação ativa uma ansiedade descomunal. Aí o Senhor diz assim: olhai para os lírios do campo e para as aves do céu, que não plantam, não colhem, e o Senhor cuida de cada uma delas. Não sois vós mais importantes? Eu quero lançar uma palavra profética para a sua vida com base naquilo que eu estou falando biblicamente. Deus está trabalhando para te surpreender. Ele vai te surpreender. Presta atenção. Os maiores milagres da Bíblia aconteceram no deserto. E eu vou falar só de alguns. E se você estiver anotando, você vai anotar mais ou menos assim: no deserto Deus enviou carne. Números capítulo de número 11, versículo de número 31 e 32,
O texto sagrado relata para nós um grande milagre do deserto, quando diz assim: então o Senhor soprou um vento do lado do mar. Quem soprou o vento? Quem soprou o vento? E trouxe codornizes. Presta atenção nesse texto. Que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia. Olha para mim, por favor. Caminho de um dia não é caminhar o dia inteiro. Caminho de um dia, na cultura judaica, são 1.200 metros de caminhada. 1 quilômetro e 200 metros. Deixou cair caminho de um dia, indo de um lado, e caminho de um dia do outro lado. Vamos traduzir: 1 quilômetro e 200 metros quadrados. Indo e indo. Caiu caminho de um dia. De um lado e do outro lado, a roda do arraial. Cerca de 2 côvados de altura. Um côvado era uma medida que variava de 48 a 52 centímetros, dependia do lugar. Na ausência de uma vara de medir, de um bordão de medir, o côvado era medido assim, da extremidade do cotovelo de um homem até a extremidade do seu punho fechado. Isso aqui era um côvado. 2 côvados, portanto, 2 antebraços, um sobre o outro, o equivalente a 1 metro de altura em média. Presta atenção, no deserto caiu carne, cerca de, caminho de um dia, 1.200 metros indo, 1.200 metros para o outro lado, cerca de 1 metro de altura. Você conseguiu entender? Era Deus mandando carne. Olha o versículo 32, porque Moisés decide explicar o texto. E ele diz assim: o povo se levantou, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte, 36 horas. O que colheu menos, colheu 10 hómeres. É assim que está na versão que você tem na mão? 10 hómeres. Em algumas versões está 10 gômeres. Um homer, ou gomer, era uma unidade de medida básica que equivalia a 370 litros, ou 370 quilos. Na ausência de litro ou balança, era o equivalente ao que podia ser comportado no couro inteiro de uma vaca. Estou te explicando. Estou te explicando, presta atenção. Diga comigo, carne. Ok. Eles escolheram caminho de um dia indo, caminho de um dia voltando, na altura de 2 côvados. Um dia, uma noite e o outro dia, 36 horas. O que colheu menos, colheu 10 hómeres ou gômeres. Um homer era uma unidade de medida básica equivalente a 370 quilos ou litros. Na ausência de balança ou litro, era o que comportava no couro inteiro de uma vaca. Vamos facilitar. E se o que colheu menos, colheu 10 hómeres, então colheu o equivalente a 10 vacas. Você entendeu? Ok. O texto sagrado diz, no Êxodo capítulo 12, versículo 37, que eram cerca de 600 mil homens.
sem contar as mulheres e as crianças. Alguns estudiosos falam de aproximadamente 3 milhões de pessoas sob o comando de Moisés. Como é que você dá comida para 3 milhões de pessoas no deserto? Se o que colheu menos, colheu o equivalente a 10 vacas, nós estamos falando de codornizes no deserto, equivalente a 30 milhões de vacas. O matemático calcula cerca de 11 milhões de toneladas de carne para alimentar 3 milhões de pessoas. De onde veio? Diga comigo, do deserto. Agora preste atenção. Se o irmão lê o capítulo 11 de Números, do versículo 16 em diante, o irmão vai ver até o versículo 30, que Deus levanta 70 homens para ajudarem a Moisés no deserto. Quantos homens? Quantos homens? Ok. A Bíblia diz que estes homens foram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Depois desse mover profético, Deus envia codornizes em abundância. O que isso indica é que segura isso aqui, há uma forte relação entre a pregação e a provisão. E foi quando eu li esse texto que o Senhor me fez entender que para que a mesa seja posta no deserto, a palavra tem que ser pregada, porque há uma relação entre pregação e provisão. Aí eu me lembro de Joel capítulo 2, versículo 21 até o 28, que eu não vou citar todo. Mas em Joel 2, 21, 28, o Senhor diz assim: eu vos enviarei, o Senhor, alegrai-vos, ó terra, e alegre-se Sião, porque o Senhor vos enviará ensinador de justiça. Enviará o quê? Ensinador. E com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e os pastos reverdecerão, e eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise. Tudo isso por causa do ensinador de justiça. E vós comereis abundantemente e vos fartareis, porque eu, o Senhor vosso Deus, estou no meio de vós, e o meu povo não será envergonhado. Aí ele diz: e sabereis que eu, o Senhor vosso Deus, estou no meio de vós, e que habito no meio de vós, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tudo isso porque ele enviou o ensinador de justiça. Então, na medida que você ama a palavra, se apega à palavra, ouve a palavra, recebe a palavra, pratica a palavra, a provisão vai sendo liberada sobre a sua vida. Só quem crê e recebe, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Agora, de onde vieram essas codornizes? Isso é utópico, isso é novelesco, não é não. Os pesquisadores já estudaram e já concluíram que no Oriente Médio o hábito migratório das codornizes faz com que elas, no período do outono, saiam da Europa para a Turquia. Só que para chegar na Turquia, elas têm que atravessar o Mediterrâneo, e não tem onde pousar no meio da travessia, é o oceano. Então as codornizes voam da Europa até a margem do Mediterrâneo,
descansam, se alimentam, e num só voo, que dura horas, elas atravessam o Mediterrâneo até chegar do outro lado, quando elas caem exaustas, e ficam horas sem se movimentar por causa do esgotamento. Mas o milagre é maior, porque aqui elas voaram 400 quilômetros além do normal, para cair no arraial onde os judeus, onde os hebreus estavam. Como é que elas conseguiram voar 400 quilômetros mais? A explicação está no versículo 31. Quando elas começaram a voar, Jeová, para mandar provisão para Israel, começou a fazer lá de cima assim, ó. Mandou um vento para aliviar o voo, para ajudar no voo. Ei, nem que ele tenha que mandar um vento, mas o vento vai soprar em teu favor. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, a provisão vai chegar na tua vida, a provisão vai chegar na tua mesa, a porta vai se abrir. Se você crê, dá glória a Deus, não apenas aplaude, diga glória. Você pode até dizer assim, não pastor, mas essa mensagem não é para mim não estou precisando de nada. Então deixa de ser egoísta e ora por quem está precisando. E se alegra por quem está recebendo. Deus envia carne no deserto. Segundo, Deus envia maná. Deus envia maná. Números capítulo 11, versículos 7 a 9. Vamos lá, o texto diz assim: e era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando em moinhos ou pisando num grau em panelas, o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre eles descia o maná. Em Êxodo 16, versículo 31, Moisés diz que o sabor do maná era como o sabor de bolo de mel. Há um teólogo americano que mencionou que o maná tinha o gosto que o hebreu imaginava. Aquilo que ele imaginava em sua mente, o maná era traduzido em seu paladar. A palavra maná, do hebraico manhu, significa: que comida é esta? O Senhor estava dando para eles a comida que eles não estavam acostumados a comer. Deus vai te alimentar com aquilo, com aquele prato que você não comeu. Ele vai te suprir com coisa extraordinária. O texto diz em Êxodo 16:13, o texto diz em Êxodo 16:13, que à tarde caíam codornizes. Não caiu só uma vez. À tarde caíam codornizes, e durante a madrugada caía maná. Josué capítulo 5, versículo 12 diz que o maná só parou de cair quando eles entraram em Canaã, plantaram e colheram. Aí está escrito que depois que eles colheram, o maná não caiu mais. Não tenha medo da provisão que Deus vai te mandar ainda hoje, e você perguntar: e o que será da próxima semana? Entenda, aquele que coloca mesa no deserto, continua colocando mesa no deserto, até que você comece a colher o que você plantou. Tem crente aí, irmão?
O Senhor me trouxe uma palavra hoje à tarde para a nossa campanha dos 12 cestos. De janeiro a março, todos os anos, nós temos aqui a campanha dos 12 cestos cheios. E a palavra vai mexer com a sua mentalidade. Também, ou você muda, ou merece uma surra. É porque se não mudar, irmão, se a palavra não mudar, eu não vou também dizer o tema ainda não, deixa chegar janeiro. Mas eu quero que você entenda que Deus providencia maná. Flávio Joséfos, quando descreve o maná, diz que era como a goma que se extrai da oliveira. O pão desconhecido caiu por 40 anos. Tem um louvor que diz assim: eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, descansa em mim. O que eu tenho é bem melhor. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: Deus cuida de ti. Terceiro lugar, diga comigo: Deus envia carne. Ah, pelo amor de Deus. Diga comigo: Deus envia carne no deserto. Diga comigo: Deus envia maná no deserto. Diga comigo: Deus provê roupa e sapato no deserto. Sabe, eu vou entrar numa pequena e rápida contradição. Sabe, eu não sei, mas me parece que quando você não tem necessidade de nada, sua vida está toda legalzinha, você tem a sensação que todo mundo está igual a você. Quando você está estável, dinheiro na conta, feira feita, a roupa dos meninos, o fim do ano está tudo comprada, não está preocupado com material escolar de janeiro, fevereiro, você pensa que está todo mundo igual. Mas deixa eu te falar, eu sei o que é desejar ter um sapato e não ter. Eu já disse aos irmãos que o meu pai não tinha dinheiro para comprar roupa para os filhos, comprava para o meu irmão mais velho. E quando não servia mais nele, passava para mim. E eu ainda lembro da minha querida calça de tergal, verde, no meio da canela, com a meia azul e uma conga de bico branco. E a minha mãe carinhosamente penteava meu cabelo com óleo de uricuri, partia de lado e dizia: tá lindo. E eu acreditava. Então é possível que alguém esteja me ouvindo aqui no templo ou online, que está preocupado com roupa e sapato para os filhos, para a esposa. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 3. O Senhor declara para Israel assim, Moisés diz: sim, ele te humilhou e te deixou sentir fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor.
disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Números capítulo 9, versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: assim acontecia de contínuo. Observe o seguinte, Deuteronômio 29, 5, era esse texto que eu queria. Deuteronômio 29, versículo 5. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceu sobre vós a vossa roupa, nem se gastou o vosso sapato. Agora o detalhe é que o cara saiu do Egito, digamos que criança. Quando ele entrou em Canaã, já estava adulto. A Bíblia não diz se eles iam trocando o sapato para ir servindo para quem era menor e quem era maior ia passando, ou se simplesmente o sapato se adaptava ao pé e ia se desenvolvendo. O fato é que a roupa não se rasgou e o sapato não se gastou. Presta atenção, eu fiquei 11 dias em Israel. Fui sozinho a Israel, fiquei 11 dias. Eu decidi que eu iria a Israel a primeira vez sozinho. Comprei um tênis bom, para eu andar confortavelmente, porque me disseram, as caminhadas são... No 10º dia, o meu tênis estava com o solado gasto e a ponta começou a dar sinais de começar a soltar de tanta pedra, terra, subir, escalar, descer. Mas Israel ficou 40 anos no deserto. E a roupa não se gastou, nem se envelheceu. Eu sei, e recebe essa palavra, pode não ser para alguns, mas alguém está precisando. Deus conhece o seu guarda-roupa. Ele vai mandar roupa nova. Ele vai mandar sapato para você, para os teus filhos. Alguém pode estar dizendo: que pregação é essa, pastor? Pregar sobre roupa nova? Prega sobre salvação, pastor. Ô filho de Deus, cabeça dura, eu preciso que tu entendas que está incluso no plano da salvação a providência divina para o seu povo. Se tu não estás precisando, louva a Deus e reparte com quem não tem. Mas o Espírito de Deus me disse que alguém precisava dessa palavra hoje à noite para se sentir consolado. E Ele vai mandar. Ele vai prover, Ele vai te dar, Ele vai suprir os teus filhos. Só quem crê diga glória a Deus. Agora diga comigo: eu declaro na minha casa a mesa no deserto. 4º lugar, já vou terminar. Vai aparecer na sua conta o dinheiro que você não sabe quem depositou. Em nome de Jesus, testemunha, porque eu tenho gente murmurando na internet. Como é que eu sei? Eu simplesmente sei. Testemunha. Deus vai fazer alguém colocar na tua conta o dinheiro que você está precisando, mas não está esperando. Porque ninguém tem que te mandar, mas o Senhor vai fazer isso. Pastor, se cair na minha conta é porque alguém sofreu prejuízo. Deus não dá prejuízo a ninguém para abençoar seus filhos. Entenda isso. Ele está te garantindo provisão. Em 4º lugar, Deus providenciou luz para a noite e sombra para o dia. Números capítulo 13, versículo 21 diz que o Senhor os guiava com uma coluna de fogo à noite. Por quê?
Porque o deserto é repleto de serpentes venenosas, aranhas peçonhentas, e algumas serpentes conseguem se camuflar na própria areia do deserto. Sem falar dos cactos, dos abutres que atacam à noite, as hienas. Porém, esses animais não agem onde há fogo. O fogo os afugenta. É por isso que Deus simplesmente não faz o sol brilhar. Ele traz uma tocha de fogo sobre o seu povo para aquecê-los, porque a temperatura do deserto à noite pode cair abaixo de 0 grau. Então o Senhor os aquece, os ilumina e afasta os animais que poderiam prejudicá-los. Durante o dia, a temperatura que à noite pode cair abaixo de 0, durante o dia, em alguns períodos do ano, pode ir acima de 70 graus. É mortal. Aí o Senhor manda uma sombra para trazer frescor, para trazer conforto, porque o Senhor sabe daquilo que você precisa. Ele manda provisão para te amparar, para te proteger, para te aquecer, para te dar sombra. Oh igreja amada de Jesus, eu tenho tanta certeza que o Senhor me trouxe essa palavra ao coração, que eu quero declarar para a sua vida, que Deus vai mandar até aquilo que você acha impossível, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Vai mover o coração de alguém. Meu irmão, Deus tocou no meu coração para fazer, tá? Eu não sei porquê, mas estou fazendo. Ele vai fazer isso em teu favor. Você que está online, recebe esta palavra. Deixa eu concluir dizendo mais 2 coisas. Você aguenta? Diga amém. Quem não aguenta, levanta a mão. Até o diácono que estava com a mão levantada ali abaixou. Desculpa, meu. Deus providenciou sustento para Elias. Elias disse assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 17: segundo a minha palavra, não vai chover. Por que Elias faz isso? Porque Azera, Baal e Azera, eram considerados pelos sidônios Deus da fertilidade, Deus da agricultura e Deus da multiplicação. Na época da plantação, os cultos a Baal envolviam a prostituição cultual. Os profetas de Baal com as profetisas de Azera ou Azerat se prostituíam para gerar filhos que seriam sacrificados a Baal e Azera pela fertilidade. Quando Elias diz, segundo a minha palavra, não haverá chuva, ele está dizendo assim: o Deus de vocês é tão ruim, é tão fraco, é tão falso, que não precisa a palavra do meu Deus, basta a palavra do profeta para declarar que o vosso Deus é ineficaz. Não vai haver chuva, e não chove. O Senhor chama Elias e diz: vai para a beira do ribeiro de Querite, porque eu vou mandar corvo levar comida para você, e de lá você bebe água. E Elias bebe água do ribeiro e come da comida que o corvo trazia. Versículo 7. Irmão, se for necessário, Deus usa corvo. Se o crente que Deus quiser usar não se inclinar, Deus levanta corvo, falcão, urubu. O fato é que Deus faz. Quando o ribeiro secou, o Senhor disse a Elias: vai para Zarepta. Lá eu ordenei a uma viúva pobre que te sustente. Mas irmão, uma viúva pobre vai me sustentar como? Elias, eu estou mandando para uma viúva pobre para você entender que sou eu, não é a viúva.
sou eu que estou mandando. Quando Elias, eu sou apaixonado por essa história, porque quando Elias chega na casa da viúva, ela está lá catando gravetos. E Elias diz assim: me dá um pouco de água. Ah, se aquela viúva seguisse Elias no Instagram, para ela saber que a falta de água era porque ele disse que não ia chover mais, que ela ia olhar para ele e dizer assim: quer água? Não foi o senhor que falou que não ia chover? A mulher levanta, irmão, e vai buscar água. Quando ela está a caminho, Elias diz assim: faz um bolo também. A mulher parou. Meu senhor, ela não sabe quem é ele. Meu senhor, eu só tenho um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. Estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo para mim e para meu filho, para comermos e morrermos. Presta atenção. Elias diz assim: faz um bolo primeiro para mim. Quem faria? Vai, quem faria? Depois tu farás para ti e para teu filho. Irmão, eu não sei o que passou na cabeça dela, porque a Bíblia não diz. Ela foi lá e fez o bolo e trouxe para o desconhecido. E o que eu imagino é o olho do menino, o olhar comprido do menino, olhando para o bolo que seria dele. Se o menino fosse baiano, ia dizer assim: lá se foi meu bolo. Aí Elias olha para a mulher e diz: vai lá e faz o teu bolo e o bolo do teu filho. E ela diz assim: não, meu senhor, eu só tinha um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. O profeta diz assim: não, a palavra do Senhor diz que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará até que venha chuva sobre a terra. Aleluia. E sabe o que a tradição rabínica diz? Que aquele menino daquela viúva se chamava Jonas. Ele é aquele que nós conhecemos como o profeta Jonas, que se tornou discípulo de Elias e depois de Eliseu. A provisão não veio apenas na mesa, a provisão veio na forma de unção profética. Porque quando você tem o coração inclinado a servir, Deus derrama sobre a sua vida unção sobre medida, de crescimento, de unção, de prosperidade. Só quem recebe pela fé, glorifique o Rei. A única coisa que eu consigo imaginar é que aquela viúva deve ter pensado assim: vou comer o bolo e vou morrer. Vou morrer um dia depois. Não é um dia depois, é apenas um dia depois. Já que vou morrer mesmo, não tem nada que eu possa fazer. Eu vou morrer fazendo bem para alguém. Eu vou morrer sendo generosa. Eu vou morrer praticando a hospitalidade. O que ela não sabia é que ela estava recebendo o profeta que estava revolucionando Israel. E o Senhor lhe deu provisão. O Senhor cuida de você. E entende isso. Pode ser que em algum momento o Senhor te desafie a dar algo que você não queria abrir mão. Não estou falando de forma emocional não, tá? Estou falando de Deus te mexer. Eu conheci um empresário no Rio de Janeiro. E ele contou assim: eu estava numa prova tão violenta
que eu estava com uma refeição por dia. Então a gente escolhia, se tinha café e pão, vamos tomar café, mas não vai almoçar, não vai jantar. Não, mas tem arroz, então nós não vamos tomar café, nós vamos almoçar. Ele disse, eu estava indo para a igreja uma vez por semana, quando dava, e às vezes que eu ia no carro, eu pegava a banguela, quando você tira de marcha, deixa no ponto morto, cada ladeirinha, para economizar combustível. E ele disse que naquele domingo ele foi para a escola bíblica, nesse formato aí, de colocar em ponto morto para economizar. Quando ele estava voltando da escola bíblica, que ele passou debaixo de um viaduto, ele viu um mendigo deitado na calçada, e o Senhor falou com ele, para e convida esse mendigo para almoçar. E ele falou com Deus, o senhor sabe que lá em casa não tem comida nem para mim, e esse mendigo deve estar com a fome, esse cara vai comer minha comida e é dos meninos. E o Senhor falou com ele, para e dá comida, leva ele para almoçar. E como foi muito forte, ele disse que parou o carro. Quando encostou no mendigo, o cara fedia. E ele disse para o cara, olha, eu sou crente, e Deus está falando comigo para levar você para almoçar comigo lá em casa. E o cara se alegrou. Mas ele disse que quando ele parou o carro na porta, a esposa dele saiu na porta e fez, que mau cheiro é esse que você está trazendo com você? Aí ela viu quando o mendigo saiu do carro. E ela falou com ele assim, tu vai almoçar na calçada, tá? Dentro de casa você não entra com ele. Aí ele falou, não, eu vou dar banho no cara. Jesus falou comigo para dar banho no cara. Só que quando ele foi levando o camarada pelo corredor, do lado de fora da casa, para dar banho no quintal, o Senhor falou com ele assim, você vai dar banho nele na sua suíte. Ele falou com Deus, o senhor quer que a minha mulher me largue, né? Ela vai pedir o divórcio hoje, Senhor. E o Senhor disse, dá banho nele na tua suíte. E ele levou o cara para o banheiro, e a mulher virada fez a barba do cidadão, deu banho no cara. Aí ele olhou para a roupa do cara no chão e falou, o cara tomou banho, vai vestir isso aí. O Senhor falou com ele, pega uma roupa tua e dá. E ele disse que ficou assim, mas Senhor, eu estou na prova. Aí pegou a roupa, deu para o camarada vestir e tal. Quando no meio do almoço, o camarada falou com ele que era de uma cidade tal, do Rio de Janeiro, e que precisava só da passagem para ir embora. E ele perguntou para o cara, quanto é a passagem? Quando o cara falou da passagem, ele disse, era exatamente o valor que eu tinha para comprar o café da manhã na segunda-feira. E Deus falou com ele, vai com ele na rodoviária e compra a passagem e dá. E ele testemunhando e dizendo assim, eu estava num conflito, porque eu sabia que minha mulher não ia me perdoar, ela não ia suportar aquilo, mas eu disse para ela, eu vou. E ela falou, você já começou a arrebentar tudo, termina. Ele foi na rodoviária com o cara, comprou a passagem para o cidadão, acompanhou o cara até o ônibus. Ele entrou no ônibus, colocou o cara sentado, e ele disse que voltou e se escondeu atrás de uma coluna e ficou olhando para ver se o cara não ia sair do ônibus. Determinado tempo ele não aguentou olhar de longe, enquanto o motorista estava lá conferindo os passageiros, ele veio e entrou no ônibus, e quando chegou lá no assento que ele deixou o cara, o assento estava vazio. Ele voltou e disse para o motorista, aquele rapaz que entrou comigo aqui, que eu deixei dentro do ônibus, você viu ele descer? O motorista disse, ninguém desceu, e você não estava com ninguém, você chegou sozinho. Ele disse, não, motorista, eu não estou doido. Eu subi aqui com um rapaz, deixei o cara sentado na poltrona do ônibus. O motorista disse, você pode não estar doido, mas que você subiu sozinho e desceu, subiu e desceu sozinho. Ele disse, não. Foi embora para casa, intrigado. Final do dia, ele não ia para o culto hoje à noite, domingo, não tinha dinheiro para ir para o culto, ele foi de manhã. A campainha da casa toca. Era uma senhora da igreja dele que todo mundo sabia que estava com câncer, em estado terminal. Ela não levantava mais da cama, ela não ia mais para a igreja, ela não se movimentava mais. Quando ele abriu a porta, essa senhora está em pé no portão da casa dele. Quando ele disse, minha irmã, o Senhor tomou a mulher em profecia e disse, eu te pus a teste hoje.
e me coloquei diante de ti da pior maneira que tu poderias suportar, e te pedi o que tu tinhas, e tu não me negastes. Amanhã eu tenho uma porta que se abre para você. Ele disse que na segunda-feira recebeu uma ligação de um número internacional. Eu era corretor de imóveis, ele disse, imobiliária fechada, não tinha cliente, não tinha o que vender. Recebo uma ligação, é um grupo internacional procurando um terreno para montar um shopping no Rio de Janeiro. Ele disse, eu saí e encontrei o terreno e fechei o negócio. Ele disse, o meu dízimo da comissão foi R$1.200.000. Provoca seu vizinho e diz para ele, Deus pode te colocar a teste. Deus pode te pôr a teste, mas acredite, todas as vezes que Ele te pedir Isaac, Ele vai te devolver uma multidão de filhos. Todas as vezes que Ele te pedir um peixe, Ele vai te devolver cestos cheios. Ele vai te suprir de maneira extraordinária e gloriosa, liberando sobre a tua vida a provisão no deserto. Só quem crê da glória, fique em pé, por favor. Nós já vamos encerrar. O Senhor multiplicará pães e peixes na tua vida. E mais do que isso, Ele vai preparar a mesa no deserto. E eu vou declarar algo que o Senhor ministrou ao meu coração nesta tarde. O Senhor vai levar saúde à tua casa. O Senhor vai levar saúde à tua casa. Você que está online, o Senhor está entrando pela tua porta com saúde. E nesta madrugada haverá milagres em algumas casas. Digo debaixo da autoridade de Deus, nesta madrugada o milagre vai entrar na tua casa e haverá cura, laço de morte quebrado, sepultura fechada. Demônios que estão agindo contra a sua vida, com suicídio, com acidente, com prejuízos, o Espírito de Deus me dá autoridade para declarar: esta madrugada tem milagres. O Senhor vai levantar provedor. O Senhor vai te visitar. O Senhor vai visitar a tua casa, vai visitar teu marido, vai visitar o teu filho, vai visitar o teu neto. O Senhor vai visitar a enfermaria, onde aquele parente seu está internado. Deus vai visitar a sua casa. E eu lhe digo, há uma porta que se abre sobre a sua vida. Para de brigar, para de murmurar, para de reclamar, porque as tuas murmurações atrasam o processo. Deus está mandando provisão como resposta, para te dar sinais de que Ele não está longe. Só quem crê e recebe dá grito de glória, dá brado de louvor. Há milagres acontecendo na sua vida, na sua casa, nesta casa, em nome de Jesus. Ore pela pessoa que está do seu lado agora.
ore por ele do seu lado e diga assim: Senhor, manda a mesa no deserto. Senhor, manda a mesa no deserto. Manda a mesa no deserto. Manda a mesa no deserto. Sopra o nome do meu irmão, sopra o nome da minha irmã no coração de alguém. Levanta provedor para a tua casa. Levanta provedor para esta casa. Levanta, Senhor, agora o milagre. Faz soprar o vento que o Senhor soprou para os hebreus. Envia o teu anjo com ordem de cura, com ordem de milagres. Só quem pode fala em línguas estranhas. Só quem pode dar glória a Deus. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, a cura. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, a cura. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, a cura. Recebe, 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 recebe a cura. O Senhor visita teus ossos, o Senhor visita tua medula, o Senhor visita teu coração, o Senhor visita tua corrente sanguínea, o Senhor visita tua alma. Você que está em casa, recebe. Eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, receba a cura.